neutrófilo. Olha isso aqui, gente. Não é lindo isso? Um neutrófilo. Eu vejo um linfócito. Eu vejo aqui um monócito. Olha o núcleo em forma de ferradura. Eu vejo um monócito. Eu vejo aqui no cantinho um eosinófilo. E eu vejo essa célula ignorante que é o megacariócito. Olha o tamanho dela. É ignorante, velho. Olha o tamanho. Ela é maior que todas. É o megacariócito. Vai chegar uma hora que esse megacariócito vai explodir, ó. Não explodiu. Ele explodiu. Explodiu. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Ah, ele tá vazando, coitadinho. Explodiu. Isso aqui são as plaquetas. Ele explode, as plaquetas são lançadas, são liberadas. Isso aqui é a explosão de megacariócito. E aqui é a liberação das plaquetas. Tá? As plaquetas vão formar o processo de agregação plaquetária. Que é isso aqui. Então você tem aqui, ó. Um vaso sanguíneo que foi lesionado. O sangue começa a sair, hemorragia. As plaquetas começam a colar. É o primeiro processo de agregação plaquetária. Só que aí, ó, ela vai formar o primeiro bloqueio da hemorragia. Aí ela vai liberar algumas substâncias, tá? Para chegar nesse estágio de coágulo. Ok? Quais substâncias são essas? Ó, essa sequência é muito boa. Eu tive uma lesão no tecido. Isso causou uma chamada aglomeração plaquetária ou agregação plaquetária. As plaquetas liberam uma substância chamada de tromboplastina. Essa tromboplastina, que é liberada pelas plaquetas, vão lá no sangue atuar na protrombina. Ó, por isso que isso chama-se cascata de coagulação. Porque são eventos sucessivos. Eu tenho, ó, plaquetas que liberam a tromboplastina, ok? Essa tromboplastina vai fazer uma molécula chamada de protrombina, se transformar em trombina. Essa protrombina está no plasma e essa protrombina vem do fígado, ok? Essa protrombina junto com a vitamina K, olha a vitamina K aqui, ó, tá? O fígado e a vitamina K ajudam na produção de protrombina, por isso que a vitamina K que a gente estudou lá no capítulo 4 da apostila 1, ela é uma vitamina que é responsável pela coagulação. Se eu não tivesse vitamina K, qual que era a consequência? Hemorragia, ok? O cálcio vai participar desse processo. Olha aqui o cálcio na conversão de protrombina em trombina. Lembra do cálcio? Coagulação sanguínea, contração muscular, formação de ocidentes, impulso nervoso. Olha o cálcio aqui. E a trombina vai ser um ativador que vai transformar o fibrinogênio em fibrina. E a fibrina é um adesivo, é uma proteína adesiva que vai formar o coágulo. E você vai parar de sangrar. Então isso é uma cascata de coagulação. Plaqueta, tromboplastina, protrombina em trombina, fibrinogênio em fibrina, coagulou. Junto com isso eu tenho que ter vitamina K, lá no fígado, eu tenho que ter cálcio e eu tenho que ter algo que eu não coloquei aí. Fatores de coagulação. São 12 fatores de coagulação que estão inseridos no meio do processo. Eu nem coloquei aqui, tá, gente? Mas tem fator 1, fator 2, fator 3, lá até o 12. Aquela doença hemorrágica, chamada de hemofilia, é uma deficiência em um dos 12 fatores de coagulação. Não é falta de cálcio, não é falta de vitamina K, nada. É um dos 12 fatores de coagulação que falta. Então imagina o cara falar assim, o cara tem hemorragia. Você vai falar o quê? Como é que começou a hemorragia? Eu falei, não tem a mínima ideia. Ele está com hemorragia, pode ser falta de plaqueta, mas pode ser falta de vitamina K, mas pode ser falta de cálcio, mas pode ser falta de fibrinogênio, pode ser falta de um dos 12 fatores de coagulação. É igual o albinismo. O cara é albino. Por que ele é albino? Eu falei, não tem a mínima ideia. Ele pode ser albino por uma série de motivos. O cara tem hemorragia. Ele pode ter hemorragia por quê? Por um monte de motivos. A consequência é a mesma, que é o sangramento, mas a origem eu não sei, eu vou ter que pesquisar.
Vou fazer um exame de sangue para ver o número de plaquetas, taxa de vitamina K, de cálcio, para você identificar onde é que é o problema, tá? Isso chama-se cascata de coagulação, beleza? Tem aqui um videozinho para ilustrar isso. Nossa cascata de coagulação. Cascata de coagulação. Estamos tendo lá uma corrente sanguínea, né? E vai haver um ferimento. Ali dentro nós temos a parede do vaso, o endotélio vai ser lesionado. E aí, ó, cortou. E tá vendo sangramento. Olha as plaquetas já agregando, né? Já segurando o sangramento. Ao mesmo tempo elas vão liberar a tromboplastina. Ó, liberou a tromboplastina. Vai haver a conversão de protrombina em trombina, fibrinogênio em fibrina. E aí a fibrina vai começar a aparecer. O adesivo vai começar a grudar. Mais células vão se fechando. Ao mesmo tempo, embaixo desse tampão, eu vou ter a regeneração das células endoteliais. E aí, quando as células endoteliais estiverem regeneradas, este coágulo que vocês viram ali, os macrófagos vão chegar lá limpando a bagunça e vai sumir aquilo, tá? O coágulo que vocês acabaram de ver aqui, gente, não é a casquinha do machucado, tá? A casquinha do machucado é o sangue seco que ficou aqui e depois a regeneração por baixo. Ah, mas por que eu não posso tirar a casquinha do machucado? Porque por baixo da casquinha está havendo uma regeneração. Se você simplesmente puxar, você vai abrir o buraco de novo. Quando está tudo regeneradinho, a casquinha cai por conta própria. Às vezes quando você está tomando banho, hidrata ali, fica molinha, a casquinha do ferimento simplesmente cai. Tá? Por isso que não pode ter essa vontade louca de cutucar a casquinha. Eu sei que coça bastante, ok? Aqui a diferença, né? O sangue homogeneizado e o sangue centrifugado. Fala. A tendência de formar coágulo é o contrário, porque o coágulo, ele vai ser, é como se eu tivesse um processo exagerado. Então assim, aqui eu formo coágulo quando você tem um sangramento. As pessoas que têm tendência a formar um coágulo, se você tiver às vezes uma restrição de circulação, o sangue diminuindo um pouco o fluxo já pode coagular. Então é um problema sério que a pessoa fazer viagens longas de avião. Você fica lá 10 horas sentado com a perna dobrada, isso diminui a circulação nas pernas. Numa pessoa que tem tendência à trombose, as pernas com a circulação retida, ela pode formar um coágulo. E às vezes se ela levantar depois, o coágulo se desprende e pode ir para o cérebro, que daí pode provocar um AVC, algum tipo. Tá? Então pessoas que têm essa tendência, às vezes elas têm que tomar até um anticoagulante, que é um medicamento que vai diminuir o processo de coagulação, deixar o sangue mais fino, entre aspas, para ela poder viajar, tá? Ou então ela se policiar de sempre estar andando no corredor do avião para evitar esses longos períodos de pernas dobradas. É difícil desfazer, uma emergência talvez seja válido, mas com uma forma de prevenção muitas vezes, tá? Outra coisa, gente, que eu ia falar, acabei esquecendo, da pessoa, tá? Vocês já devem ter sentido aquela sensação de você sentar em cima do pé e ficar sentado estudando, de repente você solta e a circulação vai de uma vez, sentir aquela sensação de formigamento, não encosta que dormiu. Aquela é uma sensação de formigamento porque você estava com a corrente sanguínea bloqueada. O seu pé não estava indo sangue, ele ia necrosar se você ficasse assim, certo? A hora que você solta e libera o vaso sanguíneo, vem o sangue de uma vez assim, ó, e causa aquela sensação de tremelique. Aquilo ali é a circulação voltando para os vasos e para os tecidos. Às vezes o pé fica até meio branco assim, sem circulação. A hora que você solta, o bicho volta a ter cor, né? Beleza? E aí, para fechar nossa aula, musiquinha de coagulação sanguínea. Vocês têm aí? Tem aí, não tem? Tem. Musiquinha de coagulação sanguínea é uma música do sertanejo, acho que é do João Bosco e Vinícius essa música. Eu não sei a letra original, nunca sei a letra original, sempre sei a letra alterada. Chove, chuva, chove, alguma coisa assim, né? Transformar essa coisa inútil em uma coisa útil. Então, os alunos, quando eles forem cantar essa música, eles vão lembrar do processo de coagulação sanguínea, tá? Então começa assim, ó. Escorre sangue, escorre, que o coágulo se forma e a tromboplastina, ajudada pelo cálcio,
faz a protrombina transformada em trombina e o fibrinogênio ativado em fibrina estancou. E aí, estanca a hemorragia e fica todo mundo feliz. Tem aquela